Bom dia, turminha! Nessa segunda-feira, né, dia 6 de julho, depois de um final de semana aí descansando, vamos continuar nossas sondagens, né? Vocês viram que semana passada foi uma semana que nós fizemos várias sondagens, espero verificar todas com capricho, tá? E essa semana nós vamos continuar, tá? Nossa última sondagem vai ser dividida em 2 dias, que é a sondagem de História, Geografia e Ciências. Tá? Nós vamos fazer a primeira parte hoje, dia 6 de julho, segunda-feira, tá? Mas vocês vão fazer somente até a página 11, tá? Mesmo os apressadinhos, tá? Quem quer terminar rápido, não façam isso, tá? Vamos fazer com calma, porque, né? Fazendo com pressa pode ser que erre, tá bom? Então vamos lá para poder explicar a nossa sondagem. A nossa sondagem, tá, de História, Geografia e Ciências, é tudo referente à nossa apostila, tudo que nós trabalhamos no primeiro bimestre, como também tudo que nós vimos no livro Buriti Interdisciplinar, que nada mais é do que leitura e interpretação, tá? Então, vocês preencham aqui. No número 1, faça a correspondência entre as palavras e as frases. E depois vamos responder as questões. Então, qual dessas frases for relacionado ao universo, você coloca 1. Se for galáxia, 2. E se for estrela, 3. Então, corpo celeste que produz luz e calor e está a enorme distância da Terra. É o universo, a galáxia ou a estrela? Conjunto de tudo que existe no espaço, como galáxias. Então não é galáxia, né? Estrelas. Então também não é estrela. Pronto, já foi falada a resposta. Planetas, satélites, nebulosas, asteroides e cometas. E o último apresenta formas e tamanhos variados. É o conjunto de estrelas, planetas, gases e poeiras e outros corpos celestes. Qual é o nome da teoria mais aceita atualmente para explicar a origem do universo? Como é o nome da teoria que fala sobre a grande explosão? Quase que eu falei, mas na verdade eu falei em português, né? B. Como se chama a galáxia onde vivemos? C. As estrelas são astros luminosos ou são iluminados por alguma coisa? Explique. Então, são duas questões em uma, tá? Página 2, observe a imagem e leia a legenda. Então, depois vamos responder as questões. Então, aqui tem as estrelas, né? Então, os astrônomos, eles fazem as constelações, né? Esse aqui é a representação do Cruzeiro do Sul, tá? O que é uma constelação? Mas você pode pesquisar na apostila, você pode pesquisar no livro Buriti Interdisciplinar, tá? É uma sondagem com consulta, você pode procurar na internet, tá? B. Qual é o nome da constelação destacada na imagem? É só olhar a imagem e ler a legenda, né? C. Por que essa constelação recebe esse nome? Por que será? Página 3. Marque a alternativa que descreve corretamente a relação entre as constelações e os povos indígenas brasileiros. Quer dizer, é uma alternativa só. Marque a alternativa, está no singular. Né? Se tivesse escrito aí, marque as alternativas, aí sim nós poderíamos marcar mais de um. Mas como só está escrito um só, né? Está no singular, então é uma só. Então, vamos ver se a primeira é verdadeira. Os povos indígenas brasileiros não levam em consideração a distribuição das estrelas no céu para formar os desenhos das constelações. Com o conhecimento sobre as constelações, esses povos identificam as épocas do ano adequadas para plantar, colher e realizar festas religiosas, por exemplo. B. Os povos indígenas brasileiros não levam em consideração a distribuição das estrelas no céu para formar os desenhos das constelações. Eles utilizam outro tipo de conhecimento para identificar as épocas do ano adequadas para plantar, colher e realizar festas religiosas, por exemplo. C. Os povos indígenas brasileiros também levam em consideração a distribuição das estrelas no céu para formar os desenhos das constelações. O aparecimento da constelação do Homem Velho, por exemplo, possui significados para alguns povos indígenas. D.
Os povos indígenas brasileiros não levam em consideração a distribuição das estrelas no céu para formar os desenhos das constelações. Entre os desenhos formados por esses povos estão divindades religiosas e animais da floresta, como a onça e o tamanduá. Então, vocês vão verificar, leiam o livro Buriti Interdisciplinar, toda a unidade 1, que foi que nós trabalhamos leitura e interpretação, tá? Para verificar. 4. Em relação à luneta, ó, gente, aqui, ó, né? Essa provinha do Buriti, ela vem já com uma má formatação, tá? Então, veio grudado. Passa um risquinho, tá? Quando a palavra estiver grudada. A Pro tentou separar o máximo possível, mas mesmo assim ainda tem, né? Em relação à luneta, assinale a alternativa correta. A luneta, A, é um instrumento de observação que amplia as imagens distantes. Com ele é possível observar a Lua e outros astros do céu. B, a luneta é um instrumento de observação que reduz as imagens. Com ele é possível visualizar perfeitamente os detalhes. A luneta é um instrumento de registro de imagens. Ou D, a luneta é um instrumento de observação que amplia as imagens distantes. As lunetas podem ser utilizadas somente por estudiosos do céu. 5. Avalie se as afirmações a seguir são falsas ou verdadeiras. Depois reescreva as afirmações falsas. Reescreva transformando em verdadeira. Então, qual for verdadeiro, você coloca um V. Qual for falsa, coloca um F, tá? Então, o sistema solar é formado pelo Sol e por vários astros que giram em torno dele. 8 planetas e seus satélites, planetas anões, asteroides, cometas. Verdade ou falso? B. O Sol é a maior estrela do sistema solar. A luz que ele produz é fundamental para a manutenção da vida na Terra. É verdadeiro ou é falso? C. Marte é um planeta gasoso e o maior do sistema solar. Verdade ou falso? Tá? D. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e Urano o mais distante. Verdadeiro ou falso? Qual tiver errada, vocês vão reescrever aqui corrigindo o erro, tá? Página 4. 6. Observe a imagem, leia a legenda e responda. Então, aqui é uma representação artística de um satélite artificial, tá? A imagem representa um satélite natural ou artificial? Vamos lembrar que natural é tudo que a natureza fez. Artificial é tudo que o homem produziu, tá? B. Qual é a função dos satélites artificiais? C. Qual é o único satélite natural da Terra? Né? Vou dar uma dica, nós enxergamos esse satélite lindo toda noite, né? Quase todas as noites quando não está nublado. 7. Se observarmos o céu noturno todos os dias, durante o mês inteiro, notaremos mudanças no aspecto da Lua. Identifique as fases da Lua representada em cada uma das imagens abaixo e depois responda as questões. Então, aqui você tem que escrever, né, o nome das fases da Lua. Quando a Lua não dá para ver nada, está tudo escura, qualquer. Né? Quando está no formato de C, quando está no formato de D, quando está super brilhante, tá? Anota. Página 5. A. Quantos dias aproximadamente dura cada fase da Lua? B. Qual é a fonte de iluminação da Lua? A Lua tem luz própria? Não tem, né? Então, como que ela fica iluminada? Quem que ilumina ela, né? 8. Como os povos das civilizações antigas explicavam o surgimento do universo? Vocês vão marcar a alternativa correta. A. Os povos antigos criaram mitos para explicar somente a origem do universo. Os mitos eram transmitidos oralmente e seus personagens principais são elementos que ocupam o fundo do mar. B. Os povos antigos criaram mitos para explicar o surgimento do universo. Os mitos eram transmitidos por escritos e seus personagens principais são chamados de aedos ou rapsodos. C. Os povos antigos criaram mitos para explicar a origem do universo, os acontecimentos do seu dia a dia e os fenômenos da natureza. Não se conhece o modo como os mitos eram transmitidos entre esses povos. D. Os povos antigos criaram mitos para explicar o surgimento do universo. Os mitos eram transmitidos oralmente
e seus personagens principais geralmente eram deuses. Pesquisa no livro, tá? Verifica, porque tem pegadinha, tá? 9, de acordo com os tipos de relógios que marcam a passagem do tempo, que estudamos, associa a segunda coluna com a primeira. Então, vocês vão colocar o número, mas se quiser ligar, pode ligar também. Qual desses aqui é o relógio de sol? Qual que é o relógio de areia? O relógio de ponteiros e o relógio de água, tá? Vocês vão anotar aí. Tá? Página 6. Identifique as camadas do planeta Terra na imagem abaixo. Depois faça a correspondência entre as camadas e suas características, tá? Atividade 10. Então, quais são as camadas da Terra? Então, observando os nomes das camadas da Terra que vocês colocaram, né? Letra A, qual é a camada que é mais externa e fina do planeta? Essa camada é formada de rochas sólidas e constitui a superfície dos continentes e o fundo dos oceanos. B, é a camada mais interna do planeta Terra. Uma parte dessa camada é sólida e outra é líquida. E C, a camada intermediária do planeta. O material sólido que forma essa camada se torna pastoso em locais da crosta, onde ocorre alguma ruptura, originando magma. 11. Considerando as linhas imaginárias utilizadas para a localização do planeta Terra, assinale a alternativa correta. Então, só uma está certa, tá? Aqui. A. Em relação ao Equador, a maior parte do Brasil se situa no hemisfério sul. Em relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil se situa no hemisfério oriental. B. O Equador é um paralelo que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich divide o planeta em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. C. O Equador atravessa os continentes americano, africano, europeu. O meridiano de Greenwich atravessa apenas o continente europeu. D. As linhas traçadas podem ser vistas nas cidades onde elas passam. Nessas cidades, as linhas são indicadas por placas. É verdade ou não? Então, vocês vão anotar aí, tá? Fazer um X com relação. E lembrando que é só uma alternativa correta. Cuidado que parece, lendo assim, nossa, essa é verdadeira, essa também, mas tem pegadinha, tá? Página 7. A alternância entre os dias e as noites existem por causa de um movimento que a Terra, né, realizado pela Terra. Faça o desenho representando esse movimento que mostra o dia e a noite. Não se esqueça de criar uma legenda dizendo o nome desse movimento. Então, vocês vão desenhar esse movimento que faz acontecer o dia e a noite e coloca a legenda, um título, né? 13. Pinte a legenda de acordo com os modelos, olha aqui de novo grudadinho, das zonas térmicas da Terra, tá? Então, aqui tem zona polar ártica, zona polar antártica, zonas temperadas do sul, zonas temperadas do norte e a zona tropical, tá? Peraí, deixa eu voltar. Aí a legenda, tá? Vocês vão pintar esses quadradinhos de acordo com a cor ali de cima, tá? Então, qual for a cor que tiver pintadinho ali em cima, vocês vão pintar aí embaixo, tá? Página 8. Escreva um pequeno texto descrevendo as características das zonas térmicas do planeta Terra. Como elas são, o que elas mostram, quais as diferenças. 14. Além de girar em torno do próprio eixo, o planeta Terra também gira ao redor do Sol, né? É aquele outro movimento. Marque a alternativa que decide o nome e as características desse movimento da Terra em torno do Sol.
Esse movimento é chamado de rotação e dura aproximadamente 24 horas. Nesse movimento, a Terra gira em um eixo levemente inclinado em relação à sua órbita e é responsável pela alternância entre os dias e as noites. B. Esse movimento é chamado de translação e dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Juntos, os movimentos de translação e a inclinação do eixo da órbita da Terra são responsáveis pelas mudanças de temperatura e luminosidade associadas às estações do ano. C. Esse movimento é chamado de rotação e dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. O movimento de rotação é responsável pelas mudanças de temperatura e luminosidade associadas às estações do ano. D. Esse movimento é chamado de translação e dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. O movimento de translação realizado por outros planetas do Sistema Solar tem duração igual ao do planeta Terra. 15. Marque a alternativa com as palavras que completam corretamente as lacunas. Então, como assim? Tá? Nessa frase, eu quero que vocês completem com as palavras que estão ou na letra A, todas na letra A, ou todas na letra B, ou todas na letra C, ou todas na D. Então, primeiro você tem que saber quais são as palavras que combinam. Por exemplo, é chamado tananã o período de 10 anos. Então, vocês vão ver qual que tá, período de 10 anos. Já tananã é o período de 100 anos, né? Então, olha lá, tem pegadinha. Geralmente, os séculos são representados por algarismo tananã. Milênio é o período de tananã, né? Tananã, anos. Atualmente, vivemos no terceiro tananã, tá? Na linha do tempo sobre a história da humanidade, a Idade Moderna termina no ano de 1799. Esse ano corresponde ao século tananã, tá? O período histórico em que vivemos atualmente é a Idade tananã, tá? Então, vocês vão ver qual que dá certinho. Próxima página. Estamos na página 8, vamos para a página 9. Página 9, 16. Sobre os calendários, vamos responder. Que acontecimento marca o início do calendário cristão? Tem lá no livro Buriti, hein? Nós estudamos isso. Nesse calendário, o que significam os termos AC e DC? Explica para a Pro, tá? B. Diversos povos organizam seus calendários utilizando marcos de tempos diferentes. Cite 2 outros tipos de calendário, tem até uma tabelinha lá, hein? Que usem um marco de tempo diferente do utilizado pelo calendário cristão. 17. Vamos ler esse texto. Terra, o lugar de todos. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que possui seres vivos, plantas, animais, seres humanos e o micro-organismo. Na Terra, todos os seres vivos estão mergulhados em uma casquinha de ar. É a atmosfera, uma fina camada de ar, mistura de gases, que envolve a Terra. O oxigênio, um dos gases que forma o ar, é indispensável para a respiração dos seres vivos. A crosta terrestre sobre a qual vivemos é uma fina camada sólida que se apoia em rochas derretidas e viscosas situadas logo abaixo dela. O solo onde plantamos é uma camada ainda mais fininha na superfície da crosta terrestre. Porém, a maior parte da superfície terrestre é coberta por uma fina camada de água, rios, lagos, mares, oceanos. Só existe vida na Terra porque o Sol fornece energia, que é a luz e calor, que é fundamental para o desenvolvimento de todos os seres vivos, para o ciclo da água e principalmente para a sobrevivência das plantas, que utilizam a luz solar para realizar a fotossíntese, na qual produzem seu próprio alimento e liberam oxigênio para respirarmos. Portanto, no planeta Terra, apenas em uma fina camada é que existe vida, ou seja, a biosfera. Esfera em que há vida.
Na biosfera ocorre uma grande biodiversidade. Isso quer dizer que há uma grande quantidade de seres vivos diferentes. Mesmo sendo tão pequena, a Terra é a morada do homem e dos demais seres vivos. Dela retira-se tudo o que é preciso para viver. Tudo volta para a Terra quando os seres vivos morrem. É um conjunto, é um contínuo ciclo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso é importantíssimo preservar o planeta, pois é a única casa que temos. Daniela Gonçalves de Oliveira. Então, na página 10, vamos lá. Responda. Escreva 5 atitudes que as pessoas podem ter para que a Terra seja um lugar cada vez melhor. 2. Sem a luz do sol não existiria vida na Terra. Por quê? 3. Será que a vida na Terra seria possível sem água e sem ar? Explique. 4. O que é a atmosfera? Tem lá no texto ali, hein? 5. O que é a biosfera? Também tem, hein? 6. Por que dizemos que na natureza tudo é um ciclo contínuo? Dê exemplos. 18. Complete o texto com as palavras gases, esfera, água, azul, continente, camada, gelo, via láctea, calotas polares. Observando as imagens do planeta Terra, notamos que é uma grande tananã, envolta por uma fina tananã de tananã. Sua cor predominante é tananã, porque, daí continua lá na página 11, a maior parte da superfície é coberta de tananã. As partes de coloração marrom e verde representam os tananã. As manchas brancas são as tananã, cobertas por tananã, que daí vocês vão completar. A Terra está localizada em uma galáxia chamada tananã. Acredita-se que a Terra tenha surgido há cerca de 3 bilhões e meio de anos. Então, ligue os planetas e suas características. Mercúrio, Terra, Sol, Netuno, Saturno, Júpiter, Ceres e Plutão, que são 2 planetas anões, né? Todos os planetas e asteroides. Fica no centro desse sistema solar. Qual deles? São planetas anões. É o maior planeta do sistema solar. É o planeta mais distante do Sol. Não tem luz própria. Forma um cinturão. Possui anéis. É o menor planeta desse sistema. É um dos planetas rochosos. Tá? Aqui, gente, tá apagadinho, ó. Mas a Pro vai ler para vocês. Por isso que é importante assistir o vídeo, tá? Legenda. Nessa legenda, eu coloquei essa atividade porque achei super importante. Olha só. Mercúrio rochoso, Vênus rochoso, Terra rochoso, Marte rochoso, Júpiter gasoso, Saturno gasoso, Urano gasoso, Netuno gasoso. Que tipo de informação a legenda traz para você? Eu acabei de ler, hein? Tá? Então vamos lá. 20. Última atividade desse primeiro dia de sondagem de História, Geografia e Ciências. A superfície da Terra é formada por partes líquidas e sólidas. A sua estrutura possui várias camadas, que possuem características diferentes. São elas: atmosfera, que é a camada de ar, né? Hidrosfera, tudo que é hidro é água, tá? Litosfera, ou crosta terrestre, manto e núcleo. Observe a figura que mostra a estrutura da Terra e escreva as camadas, tá? Dessas aí que estão todas pretinhas. Então, pessoal, nessa segunda-feira nós paramos por aqui, tá?